Salve, salve, alegria, alegria, tudo bem com todos vocês? No nosso encontro aqui hoje da AFES, a gente vai tratar de uma temática muito legal, mas ao mesmo tempo muito controversa. Vocês podem ver que eu estou trajado decentemente para o nosso encontro de hoje, com a minha segunda pele, meu manto sagrado, meu uniforme do glorioso Corinthians, tá? Então, essa é a temática que a gente vai falar um pouquinho no encontro de hoje, que é sobre a utilização do uniforme escolar. Então, vocês me desculpem que eu estou um pouquinho resfriado, tá? Mas ano após ano, principalmente nas escolas públicas, a discussão do uso do uniforme escolar, ela vem à tona principalmente no início do ano letivo escolar. Então, qual é a discussão? É em relação à obrigatoriedade do uniforme escolar, né? Então, hoje a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala muito sobre essa questão vexatória contra as crianças, contra os adolescentes no universo escolar. Então, a discussão sempre que se traz à tona é se deve ser obrigatório o uso de uniforme escolar, o que fazer com que os alunos que venham à escola e não venham trajados com uniforme, o que fazer com esse aluno, manda de volta para casa, permite que eles entram na escola naquele dia. Então, sim, essa é a discussão principal que sempre vem à nossa cabeça, ou no início do ano letivo, sobre o uniforme escolar. Então, pensando nisso tudo, eu comecei a refletir um pouco sobre essa questão. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, nos uniformes esportivos. Por exemplo, a gente vai ter agora em 2014 a Copa do Mundo aqui no Brasil. Por que todo jogador, né, sonha em usar o uniforme da seleção brasileira? E a gente tem problema com o uniforme na escola. Porque, por exemplo, um uniforme desse lindo e maravilhoso é desejado principalmente por crianças que sonham um dia em ser um jogador de futebol, né? Então você tem uniformes que são desejados, em que todos querem vestir. E você tem outros tipos de uniforme que ninguém quer vestir. Por exemplo, será que um gari sente orgulho em vestir o uniforme que ele usa para trabalhar? Será que outro tipo de empresa sente orgulho de vestir esse uniforme para ir trabalhar determinado serviço? Então, eu comecei a refletir sobre isso, a questão mesmo do uniforme. Eu viajei um pouquinho na maionese, claro, eu sou historiador, eu fui procurar um pouco a origem dessa questão do uniforme e tudo. Então, eu comecei pela etimologia. Uniforme vem de unus mais forma, que é a do latim. Significa todo sob, né, a mesma forma. Então, é todos usando a mesma roupa. E a origem histórica, a primeira instituição a utilizar o uniforme foi o exército, que começa a utilização lá na antiguidade. Mas imagina, pensou um exército com todo mundo com roupa diferente, né? Seria um caos, uma loucura. Então o exército é a primeira instituição que começa a utilização do uniforme. Isso foi vindo, até chegar no século XVIII. Então, os ingleses, olha só, a Revolução Industrial começa também a utilização do uniforme no trabalho, nas fábricas, como uma espécie de padronização, o capitalista, né, como uma espécie de padronização dos seus trabalhadores, tá bom? Tentando fazer todos ficarem de uma forma só. E isso, no decorrer do tempo, foi vindo, foi sendo copiado para a educação, né? O uniforme militar que surge no exército e o uniforme de trabalho ele é translaçado, né, transpassado para a educação. E aqui no Brasil, já na Inglaterra, as escolas no finalzinho do século XVIII já começam a utilizar o uniforme e isso vai sendo expandido para as colônias inglesas. No Brasil, a gente tem, claro, a interferência aí de Portugal, e aqui no Brasil, por volta de 1880, 1890, as escolas normais começam já a utilizar o uniforme escolar, copiado, então, mais uma vez, essa origem histórica. Só que é concluído mesmo, é concretizado o uso do uniforme escolar no Brasil só na década de 1920 e de 1930, quando aí sim as escolas passam a utilizar o uniforme escolar para os alunos. Tá? Bom, qual é a argumentação hoje da obrigatoriedade que as escolas usam
qual é hoje os argumentos da obrigatoriedade do uso do uniforme que as escolas dizem, tá? Bom, o primeiro é em relação à disciplina. O que surge também lá na Inglaterra do século XVIII, as escolas adotam o uniforme como medida disciplinadora, né? Para manter a ordem. Tá? Então, as nossas escolas começam também a utilizar o uniforme para isso, como uma medida para manter a ordem e a disciplina, né? Não ao caos que acontecia nas escolas. A segunda argumentação que principalmente escola pública, traz do uso de uniforme é em relação aos alunos mal vestidos. Né? Então, para os alunos não virem mal vestidos, não virem com roupas indecentes, o uso de uniforme se torna obrigatoriedade, tá? Justamente para combater essa mal vestimenta que os alunos veem. Bom, na escola particular, eles usam o uniforme também por por terceiro motivo, que é óbvio, que é em questão do marketing, né, da publicidade, da marca, tá bom? Então, esses são os três motivos basilares que as escolas utilizam ou dizem em relação à obrigatoriedade do uniforme escolar, tá? Mas vamos refletir um pouquinho aí. Por que uma escola tem dificuldade para fazer com que os alunos usem o uniforme escolar e outras não? Por que a seleção brasileira tem um uniforme desejado e várias escolas têm dificuldade de manter o uniforme? Refletindo sobre isso, cheguei à conclusão que tudo vai da qualidade da educação oferecida e da paixão, né, do sentido, do significado. Um garotinho que quer ser jogador de futebol, usar uma camisa do Corinthians do Brasil, aquilo tem um extremo significado para ele. Tá? Aquilo tem sentido, é um desejo. E você concorda que a utilização, por exemplo, da camiseta da seleção brasileira, ela é uma construção histórica justamente da potência futebolística que o Brasil apresenta desde a conquista dos primeiros campeonatos mundiais, ou seja, faz parte da história. Como o Brasil se consolidou como uma potência no futebol, isso, ao longo da história, foi fazendo com que aquela camisa tivesse um certo peso, uma certa histórica, tivesse significado para isso. Será que, por exemplo, um jogador lá da Jamaica de futebol tem tanto desejo assim de vestir o uniforme da sua seleção? Ou muitas vezes, se você for na Jamaica, eles vão estar com o uniforme da seleção espanhola, da seleção brasileira. Deu para entender? Então, o uniforme ele é uma construção histórica, ele tem um peso, ele tem um significado. Daí, muitos uniformes serem extremamente desejados, outros não, porque faz parte da sua história, de uma construção histórica de vitória. Tá bom? E algumas escolas particulares, elas conseguem o uso do uniforme justamente nisso. Por exemplo, se você pega os grandes colégios particulares do Brasil, o aluno muitas vezes pede para a mãe comprar o uniforme. Não precisa nem da obrigatoriedade, porque o aluno quer vestir aquele uniforme. Porque ele sente orgulho da escola onde ele estuda. E por quê? Porque a escola traz uma marca, traz um significado já, uma construção histórica de muitos anos, como um colégio de educação de ponta. Né? Eu não estou discutindo aqui o termo educação, ensino, se é válido ou não, mas estou dizendo o sentido do uniforme. Então, se você, que é gestor da escola, professor, quiser com que os alunos utilizem o uniforme sem maiores problemas, tudo vai ser uma construção histórica. Se a sua escola traz orgulho para a comunidade, traz orgulho para a cidade, tem uma educação de alta qualidade, você pode ter certeza, ou quando tiver, que a utilização do uniforme ela vai ser muito mais fácil. O aluno ele vai ter muito mais facilidade em estar comprando o uniforme, porque ele vai ver sentido naquilo, vai sentir orgulho, vai se sentir parte dessa construção, dessa educação de qualidade que é a escola. Por outro lado, uma escola que não apresenta uma qualidade educacional boa, ela tem mais dificuldade da implantação do uniforme. Por quê? Porque o aluno muitas vezes não vê sentido. Algumas escolas já encontrei alunos e conversei com eles que eles sentem até vergonha de utilizar o uniforme daquela escola, que eles não querem ser reconhecidos e estudam naquela escola. Isso é verdade, a gente sabe que é. Então,
A utilização do uniforme em grande escala, sem maiores problemas, ela passa muito da construção histórica da própria escola, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente deve refletir. Para isso, o que eu sempre deixo aqui como sugestão para as escolas é o quê? Essas escolas têm uma dificuldade muito grande da implantação do uniforme, elas devem fazer o quê? Fazem um concurso cultural. Como assim? Fazem um concurso, a escola sempre ela tem um símbolo, o brasão. Por exemplo, o Corinthians é esse o brasão, é esse o escudo, né? A escola mantém o escudo, só que ela faz um concurso cultural para os alunos fazerem desenhos do uniforme escolar. Lembrando, claro, que quanto mais cores, mais assim chique é o uniforme, mais caro ele fica. A escola pode fazer opções de 2 uniformes, né? Pode fazer a opção de uniforme mais bonito, mais colorido, outro uniforme mais simples, tá bom? Se você fizer esse concurso cultural, você, escola e gestor, você vai ver que a adesão ao uniforme vai ser maior, porque quem fez o uniforme foram os alunos, tá? O que os grandes educadores falam hoje da obrigatoriedade do uniforme? A maioria é radicalmente contra. Por quê? Porque hoje a educação, ela pede uma educação individual, um ensino individual. É como se fosse um ensino muito customizado, como se fosse aquele ensino VIP para cada aluno. Hoje a escola ela pede muita individualidade, não mais a uniformidade, tá? Tornar hoje tudo uniforme é um dos maiores erros de toda a gestão educacional que existe no mundo. Grandes educadores já levantam uma bandeira de revolução educacional baseada na individualidade, tá? Então, a uniforme, ele traz uma uniformidade que já não é legal para a educação hoje. Mas, por um outro lado, os educadores apontam que o uso do uniforme não deve ser descartado, mas deve ser optativo, porque ele tem uma coisa muito interessante, que é o sentido de você querer fazer parte de algo maior que você. Tá? Quem quer vestir o uniforme da seleção brasileira quer fazer parte de uma história, quer fazer parte de um grupo que pode vencer uma Copa do Mundo. Então, o uniforme escolar também é assim. Você vai ter alunos que querem usar o uniforme porque querem sentir parte daqui, querem sentir parte de uma coisa que é maior que ele. Tá? Isso é extremamente satisfatório. Então, o uso do uniforme ele deve ser sempre optativo. Tá? Por quê? Outra coisa, só fazendo parênteses, usar uniforme para manter a disciplina é uma coisa altamente retrógrada, tá? No contexto educacional. Tá? A disciplina ela deve ser mantida por outros caminhos, não pela utilização do uniforme. Tá? Usar uniforme porque o aluno vem mal vestido, tá? Se você já reparou que se você trabalha principalmente com escola pública, até algumas particulares, principalmente as meninas, se você acha que a menina vai usar uniforme e muitas vezes usar uniforme vai vir mal vestida, muitas colocam o uniforme só para entrar, depois tiram. Muitas pegam o uniforme, dobram, né? Deixam só assim como se fosse um top. Eu não entendo muito roupa feminina, então assim, eles sempre dão um jeito. Daí vem também a necessidade da individualidade. A gente está falando aqui muitas vezes de escolas jovens. Se a gente for falar com o jovem, ele tem essa necessidade de deixar sua marca, de mostrar quem ele é. E o uniforme sufoca um pouco, muitas vezes, alguns jovens a fazerem isso. Eu conheço alunos que eles pegaram o uniforme da escola e customizaram, pediram para fazer de uma outra cor, porque aquilo faz parte de quem ele é. Ele não quer mudar aquilo. Então, o uniforme ele nunca pode ser obrigatório, porque ele muitas vezes sufoca os alunos. Tá bom? Então, você sempre deve deixar o uniforme como algo optativo. E trabalhar na construção de uma educação de qualidade, porque aí sim o uniforme vai vir, o seu uso vai ser facilitado. E trabalhar em cima, por exemplo, de tentar fazer com que os alunos façam o uniforme. Se você trabalhar com a melhoria da qualidade educacional, e como os alunos fazem uniforme, você vai ver que praticamente quase todos eles vão querer utilizar. Só que alguns vão pintar camisetas, para mostrar aquilo que ele é. Tá? Então, sim, o uso do uniforme
ele deve ser muito repensado pelas escolas públicas. As escolas particulares, elas já não têm tanta dificuldade assim, tá? Por quê? Porque muitas vezes ela traz uma marca e as escolas particulares, dificilmente elas vão querer não deixar o uso do uniforme obrigatório, porque aquilo é como se fosse uma propaganda de marketing. Mas como a escola pública não é uma escola privada, ela deveria repensar muito essa questão da obrigatoriedade do uso do uniforme, tá bom? Justamente por causa dessa reflexão. No final do nosso encontro aqui agora, eu vou deixar 2 vídeos para vocês. Um do Howard Gardner, que é aquele psicólogo que desenvolveu, eu acho que já falou um pouquinho sobre ele aqui na área de formação. Ele desenvolveu aquela teoria das inteligências múltiplas, e agora ele e a equipe dele de Harvard, eles lançaram um livro dizendo as experiências de 15 países no mundo com a utilização das inteligências múltiplas na educação. Ele vai falar muito disso que eu disse hoje no vídeo, que a educação precisa urgentemente se tornar individual, única para cada aluno, acompanhar um aluno única. Ou seja, tudo que traz uma uniformidade hoje deve ser jogado fora. Isso é palavras do Geisler, tá? Não são minhas. E também eu vou deixar para vocês um videozinho. Quando eu lembro de uniforme, assim, essa questão, eu lembro muito, se eu não me engano, do filme Mudança de Hábito 2, com a Whoopi Goldberg, né, que eu acho que as crianças estão no final ali da apresentação do coral, elas estão todas uniformizadas, né, caladas. Aí a Whoopi Goldberg, eu não lembro o nome da personagem lá, que era uma freira, enfim, ela pede para todo mundo tirar o uniforme, e cada um entra vestido de acordo com a sua característica. E eles fazem uma bela apresentação, ou seja, deu para entender? O uniforme ele não deve ser jogado fora, mas também não deve ser obrigatório, deve ser algo optativo, tá? E não eu falo não adianta, mas mas tudo tem uniforme, fábrica tem uniforme, time de futebol tem uniforme. Por que escola não deve ter uniforme? Porque escola não é fábrica, escola não é time de futebol, escola é escola, escola trata com seres humanos, escola é algo humanístico, né? A gente não está lidando com objeto, com bola de futebol, a gente está lidando com seres humanos, e seres humanos são únicos. A gente precisa enxergar isso na educação, a gente demora muito para enxergar isso na educação. Então, tratar os adolescentes, os nossos alunos, como seres únicos, tá? Tentam fazer com que eles desenvolvam um uniforme, abre para optativo ou não. Mas os alunos vão vir mal vestidos. Quem tem que resolver a escola, quem tem que resolver isso de mal vestido, disciplina, é a escola por outros caminhos. Não obrigando o aluno a vir de uniforme que você vai solucionar problema de indisciplina. Não é obrigando o aluno a vir de uniforme que você vai solucionar problemas de eles andarem mal vestidos. Isso é um outro trabalho em um outro momento, a gente até fala sobre ele. Não é obrigando a utilizar uniforme, se você vai solucionar muitas vezes isso. E se você solucionar, vai ser solucionado muitas vezes na base da não aceitação completa dos alunos. Tudo bem? Gente, então o que eu queria levantar com vocês no nosso encontro de hoje era essa reflexão sobre a utilização do uniforme. Espero que vocês tenham gostado. Então eu vou deixar 2 videozinhos após aqui o nosso vídeo, para vocês darem fazerem uma reflexão em cima disso. Até o nosso próximo encontro, então, e fiquem com Deus. I was fortunate enough to develop the ideas of multiple intelligences in the early 1980s, so they've been around for almost 3 decades. Unlike most people who became involved in education, I never had a particular set of practices which I recommended the way Montessori or Paulo Freire had a set of recommendations. And so what happened instead is quite interesting. In different parts of the United States and now in different parts of the world, people have used multiple intelligence ideas in the way in which they like. In the summer of 2009, we published a book called Multiple Intelligences Around the World, which describes how the ideas have been developed in 15 different countries, from Asia, Latin America, Europe, and so on. After all that thinking and writing from people all over the world, I think there are 2 educational implications which to me are the most important. The first one is we should individuate
education. That means instead of teaching everybody the same thing in the same way, we should find out as much about each learner as we can and try to teach that learner in ways that make sense to his or her particular ways of thinking. And this is possible now because of computers. It was never possible before, but now because of computers, there are many ways to teach algebra, there are many ways to teach Chinese, there are many ways to teach geography, and we can vary the teaching and the learning and the assessment in terms of the individual learner. The second implication, besides individuating, is pluralization. Pluralization means you teach anything that's important in lots of ways. Nothing that's important can only be taught in one way, whether it's the theory of evolution in biology, or whether it's the notion of zero in mathematics, or whether it's the history of Brazil. There are many, many ways in which you can teach it. And if you teach something in many ways, two things happen. First of all, you reach more young people, or more old people, because some people learn better from stories, some people learn better from movies, some people learn better from debate and interaction. And second of all, you show what it means to really understand something. Because if you really understand something well, you can think about it in lots of ways. Think about your own family, your hobby, the community where you live. You can write about it, you can talk about it, you can make jokes about it, you can make drawings, cartoons, you can act it out, you can debate it. And those the plurality of ways is what it means to have a full understanding of something. So teach to the individual and teach lots of different ways. Those are the major educational implications of the theory, and I'm absolutely confident that students would learn more, like school better, and become lifelong learners if we did more individuating and more pluralization. The reverse side is to teach everything only in one way and try to force everybody to be the same. And what happens is people who have a school kind of mind do fine, and everybody else is alienated from education, doesn't want to go to school, doesn't want to learn, becomes a couch potato, sits in front of the television, doesn't think, doesn't vote, and is a very undesirable citizen. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Your teacher says take off your robes. Hail the Take off your robes. Do it quickly, come on. I don't know, just take off your robes. Put on anything you want. If we're gonna go out there, we're gonna go out there comfortable. Some of us. Pain and sadness drive the dark cloud down away. Giver of immortal gladness, fill us with a light. Fill us with a light. Oh, fill us with the light of day.
developed the ideas of multiple intelligences in the early 1980s. So they've been around for almost 3 decades. Unlike most people who became involved in education, I never had a particular set of practices which I recommended the way Montessori or Paulo Freire had a set of recommendations. And so what happened instead is quite interesting. In different parts of the United States and now in different parts of the world, people have used multiple intelligence ideas in the way in which they like. In the summer of 2009, we published a book called Multiple Intelligences Around the World, which describes how the ideas have been developed in 15 different countries, from Asia, Latin America, Europe, and so on. After all that thinking and writing from people all over the world, I think there are 2 educational implications which to me are the most important. The first one is we should individuate education. That means instead of teaching everybody the same thing in the same way, we should find out as much about each learner as we can and try to teach that learner in ways that make sense to his or her particular ways of thinking. And this is possible now because of computers. It was never possible before, but now because of computers, there are many ways to teach algebra, there are many ways to teach Chinese, there are many ways to teach geography, and we can vary the teaching and the learning and the assessment in terms of the individual learner. The second implication, besides individuating, is pluralization. Pluralization means you teach anything that's important in lots of ways. Nothing that's important can only be taught in one way, whether it's the theory of evolution in biology, or whether it's the notion of zero in mathematics, or whether it's the history of Brazil. There are many, many ways in which you can teach it. And if you teach something in many ways, 2 things happen. First of all, you reach more young people or more old people, because some people learn better from stories, some people learn better from movies, some people learn better from debate and interaction. And second of all, you show what it means to really understand something. Because if you really understand something well, you can think about it in lots of ways. Think about your own family, your hobby, the community where you live. You can write about it, you can talk about it, you can make jokes about it, you can make drawings, cartoons, you can act it out, you can debate it. And those the plurality of ways is what it means to have a full understanding of something. So teach to the individual and teach lots of different ways. Those are the major educational implications of the theory, and I'm absolutely confident that students would learn more, like school better, and become lifelong learners if we did more individuating and more pluralization. The reverse side is to teach everything only in one way and try to force everybody to be the same. And what happens is people who have a school kind of mind do fine, and everybody else is alienated from education, doesn't want to go to school, doesn't want to learn, becomes a couch potato, sits in front of the television, doesn't think, doesn't vote, and is a very undesirable citizen.